Então, voltamos para uma próxima etapa do programa TGC Manager, onde eu vou estar ensinando neste vídeo como emitir uma ordem de serviço, como iniciar uma ordem de serviço, tá? Nesse vídeo eu vou estar cadastrando um usuário. Vamos imaginar que um cliente acabou de chegar no meu estabelecimento e ele está me trazendo um aparelho para me consertar, um celular, tá? Então eu vou mostrar como é que eu vou cadastrar o cliente, tá? Iniciar a ordem de serviço para esse cliente, tá? Então nessa primeira etapa eu vou fazer um lançamento simples. E num próximo vídeo eu vou avançar um pouco mais com informações mais avançadas com relação ao monitor e outras informações aí que englobam status, uma série de outras funções que existem no programa. Então nessa primeira etapa eu vou tratar apenas do início básico da ordem de serviço, ok? Então vamos lá, vamos abrir o sistema. Lembrando que ele sempre procura para ver se tem uma atualização, caso encontre ele baixa e instala. E ajoelhada naquele cantinho. Vou entrar com o usuário admin, que já vai cadastrado no sistema, tá? Tem um vídeo lá explicando como cadastrar um novo usuário, inclusive alterar os dados do funcionário para que torne o funcionário um usuário. Então, muito bem. Vamos imaginar que nesse momento chegou um cliente no meu estabelecimento, tá? Com o celular para que eu faça aí o conserto. Então, uma vez o programa aberto, eu clico em Serviço e vou clicar em Incluir. Essa tela que aparece no sistema, tá? É uma tela que me dá, ela serve para me chamar a atenção de algumas informações que eu não posso esquecer. Por exemplo, ele está me dizendo aqui, ó, que eu não devo esquecer, tá, de pegar a senha dos equipamentos. No caso do celular, eu preciso pedir a senha, porque dependendo do serviço eu vou precisar fazer os testes. E se o celular estiver bloqueado, eu não vou conseguir. Então, essa tela tem por objetivo informar ao usuário do sistema de algumas situações que ele deve estar atento. Vamos a um outro exemplo. O celular está com a tela quebrada, tem alguns arranhões no celular. Então essa mensagem tem por objetivo alertar para que ele veja se está tudo certinho com o aparelho, porque uma vez que ele recebeu e não lançou nenhuma informação no sistema referente ao estado do aparelho, amanhã depois ele pode se ver envolto em problemas se o cliente alegar que o celular está arranhado quando não estava, ou quando estava arranhado ele não ficou atento a essa informação, lançou de qualquer maneira e depois o cliente vai alegar que o celular não estava arranhado, tá? E ele vai ter que se virar com o cliente aí para poder providenciar uma melhoria no estado do celular. E essa mensagem você troca ela em parâmetros, tá? Tudo que está escrito nessa mensagem é você quem coloca. Basta ir lá em parâmetros, e são várias as mensagens e você pode alterar e colocar a informação que você quiser aqui. No outro vídeo eu vou explicar mais sobre mensagens do sistema. Então eu dou OK, tá? E vou direto para o cliente. Ele pede aqui, ó, pedido, porque às vezes essa ordem de serviço pode vir de um outro comércio, de uma outra filial. Então você pode simplesmente pressionar Enter, tá? E chegando no campo cliente, digamos que o cliente se chama Carlos Augusto. Então eu vou procurar aqui, ó, Carlos, e ele não está cadastrado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar esse cliente, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, operacional, cadastro. Então vou incluir ele. Pessoa física, vou botar o CPF aqui. Eu já informei anteriormente que você pode colocar qualquer CPF aí, qualquer informação, tá? Você não pode deixar em branco. Então, se você colocar o CPF correto, ele passa. Se você colocar o CPF inválido, digamos que o cara não tem CPF, o cliente não quer passar o CPF, você vai colocar qualquer informação aí. Mais tarde, a gente está estudando uma opção de CPF não informado. Então, por enquanto, você precisa colocar o CPF. E aí ele pergunta se você quer corrigir o CPF. Como o CPF, o camarada não está passando, o cliente não está passando, ou você não tem, ou o cliente não tem, no momento, então você clica em cancelar. Não, eu não vou corrigir. Então coloca o nome dele, Carlos. Eu vou simplificar ao máximo para poder
a gente avançar para a ordem de serviço, tá? Depois a gente vai falar mais sobre cadastro de cliente. Vou para a ordem de serviço. Então o apelido dele, digamos que é Carlão, tá? Ele já é uma pessoa conhecida, Carlão. Vou botar o CEP dele aqui. Nesse caso eu botei o meu CEP, mas certamente você deve colocar o dele. Telefone dele é muito importante, tá? Eu já falei no outro vídeo, esses telefones que eu estou entrando aqui são meus números. Se precisar falar comigo, pode aproveitar esses números aí para falar comigo, tá bom? Colocar o e-mail dele é muito importante. Vou entrar com o meu e-mail aqui. Mas é importante colocar o e-mail do cliente para que você possa também enviar a ordem de serviço para o e-mail dele. Eu vou salvar aqui esse cliente. Então, Carlos Augusto. E vou voltar para a ordem de serviço. O cliente já está cadastrado. Nesse momento ele não vai aparecer aqui, tá? Porque eu já iniciei o cadastro quando ele ainda não estava cadastrado. Nós estamos vendo um meio, tá, de você, por dentro de um cadastro de ordem de serviço, cadastrar o cliente. Essa função já até existe no sistema, mas isso é definido lá nos níveis. Então, como eu já entrei aqui, esse usuário está sem esses poderes, nesse momento eu iniciei um cadastro e vou ter que retornar para a ordem de serviço. Mas no futuro, numa versão muito próxima, você, ao iniciar uma ordem de serviço, não encontrando o cliente, você vai poder cadastrar esse cliente por dentro da ordem de serviço. Então vamos lá, vou incluir a ordem de serviço, novamente a mensagem, né, me alertando que eu devo pedir a senha, ou a outra mensagem que você definir. Então eu vou para o cliente, Carlos, né? Agora sim, ele está no sistema. Ele pergunta aqui, contato, né? Então é o Carlão. Aí ele aqui nessa tela, deixa eu explicar algumas coisas. Ele pergunta aqui se o cliente é atacado, varejo ou contrato. Por default já vai varejo. Porém, contrato seria, se você tem contrato com uma empresa, você presta uma manutenção para ele, recebe mensalmente, então já é obrigação sua consertar os aparelhos dele, então seria contrato, tá? E atacado quando for o caso de um outro técnico que está trazendo para você, você tem um preço diferenciado para ele. Então, sendo um cliente comum, um cliente varejo, né, ele já entra como varejo, e aqui o vendedor, você vai escolher aqui quem é o vendedor ou representante comercial, que seria qualquer um desses cadastrado aí. Depois da empresa, tá? Quando eu pressiono Enter, ele me pergunta se é balcão ou externo. Por default já vai balcão. Tá? Externo seria para quando você está lançando uma ordem de serviço para que o técnico vá à residência da pessoa. Então, balcão, né? Tipo marca. Eu vou botar aqui, ó, telefone, tá? Posso botar também smartphone, o critério é seu, tá? E vou botar a marca Motorola. Modelo é um G7 Plus. Número de série, né? Então, esse número de série seria, ou o número da placa do aparelho, seria aquelas informações, nos celulares antigos você arranca a bateria, né, e teria ali um número de série ou e-mail. Então, você tanto pode botar o e-mail como o número de série do aparelho. Tá? E se fosse um notebook, se for uma televisão, não sei, o que você estiver consertando, você vai colocar o número de série aí. Eu estou preenchendo aqui aleatoriamente. E acondicionamento mochila, isso aqui é muito importante, tá? Vou fazer um breve relato disso aqui. O que seria acondicionamento mochila? Imagina, o camarada traz um celular para você. Você pega o celular, a maioria dos técnicos faz o quê? Pega um papel, coloca ali, pega um elástico, tá? E amarra e bota em qualquer lugar, bota num balcão, numa vitrine. Então você não está mostrando para o seu cliente que você está tendo zelo com o aparelho dele. É importante você dar um pouco mais de atenção ao equipamento que você está recebendo por parte do seu cliente. Eu sugiro, tá? No Mercado Livre você encontra bastante ali umas bagzinhas, umas pastinhas pequenas para tablet. Custa em média R$8, pastinhas de neoprene com fechiclé. Então compra essas pastas e numera elas, bota uma numeração 01, 02, 03, 04. E aí o que você vai fazer? Você, quando receber do cliente, você vai vir aqui e vai escolher uma dessas pastas aqui.
Tanto faz, você pode escolher qualquer uma pasta dessa aqui, porque elas estão disponíveis. Nesse exemplo eu vou usar a pasta 5, ó, porque ela estava perto de mim, usei a pasta 5. Então o que eu vou fazer no final? Eu vou pegar o celular do cliente e vou colocar dentro dessa pasta 5, tá? De forma que eu vou mostrar para o cliente na frente dele que eu estou tendo todo o cuidado com o aparelho dele. Técnico, aqui eu defino quem é o técnico que vai trabalhar, tá, com esse equipamento, e aqui eu vou colocar as informações que o cliente passa. Não está carregando. Essa é a informação que o cliente passou. E com relação ao equipamento, eu pressiono a tecla Tab, tá, e vou para as informações que eu estou vendo do celular. A informação que eu estou vendo é que então eu coloquei aqui a seguinte informação, ó. O celular não está carregando. Essa é a informação que o cliente me passou, tá? O celular não está carregando. E aí, depois de uma análise no celular, eu verifiquei que ele está em perfeita condição, nada a relatar. Aí coloco aqui que o cliente não deixou nem cabo nem fonte. E eu posso salvar. Lembrando que eu botei esse celular na pasta 5, tá? Vou salvar. E aí eu vou imprimir, tá, a ficha, o comprovante de que o Carlos deixou o celular comigo, que eu preciso entregar um comprovante para ele. Então eu vou imprimir em 2 vias, tá? E nessa guia aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que o Carlos assine nessa parte aqui, tá? E essa assinatura é legal porque essa assinatura vai dar destaque para as informações que eu lancei. Se eu tivesse colocado que o celular estava arranhado, quebrado, trincado, quando ele assina, ele estaria concordando com essas informações. E como eu já disse anteriormente, ó, essa mensagem aqui, você troca lá nos parâmetros, você troca essa mensagem, você troca essa mensagem aqui, ó, você troca essa mensagem aqui e troca essa mensagem aqui também. Então, ao assinar aqui, se você colocar aqui, ó, concordo que as informações que foram lançadas nessa ordem de serviço condiz com a verdade. O que você colocar aqui, ele está assinando por isso, tá bom? Então, a parte que ele assina fica contigo e uma parte sem assinatura pode entregar para ele, porque o próprio comprovante já dá a ele seriedade sobre o fato do celular estar sendo deixado com vocês. Aqui você pode também, ó, desenhar um padrão de senha, não do cliente, tá? Não coloque senha na ficha para que vá para o cliente, porque você poderá se meter em confusão. O marido traz deixa um celular em casa, ou então leva para você, aí você pede a senha, aí você coloca na ficha, ele não percebeu, aí a esposa pega e não sei, é bom você evitar. Então na ficha que fica contigo, se você quiser, é só tu desenhar o padrão de senha aqui. Muito bem. Então você já tem aqui a ficha de impressão da ordem de serviço, tá? E aqui está constando que é o orçamento e está com todos os dados aqui. Agora a segunda etapa, tá? É onde você vai fazer uma análise do celular, ok? Então tem uma outra tela chamada monitor, tá? Com ordem de serviço, que é onde você vai gerenciar isso aí. Mas nesse momento a gente vai estar trabalhando somente com essa tela. Então aqui eu vou pegar o celular, tá, que está na pasta 5 e vou fazer o diagnóstico dele. Uma vez constatado que o problema está no conector de carga, eu vou vir aqui, alterar o sistema. É bom quando alguma coisa acontece, tá, no decorrer da demonstração, porque isso serve para alertar que algumas informações precisam ser preenchidas no sistema, principalmente quando você inicia o dia, inicia a sua movimentação. Então é necessário que você passe por uma certa etapa. Por exemplo, eu preciso lançar a movimentação do dia, eu preciso abrir o caixa, eu preciso abrir o movimento. Então, para mim fazer essa alteração, eu preciso vir aqui em financeiro, abertura do movimento, e eu preciso incluir uma movimentação para hoje, tá? Ele pergunta quem é que está abrindo o movimento e qual o valor do caixa. Quanto eu estou deixando o caixa para troco? Deixei 100. Abri o movimento do dia,
eu já posso voltar lá para o serviço. Então vamos lá no Carlos Augusto, tá? Eu vou alterar a ordem de serviço dele e vou entrar com a informação, ó, trocar conector de carga. Aí eu venho agora em serviço. A troca de conector de carga, tá? Ela já deveria estar escrita aqui como substituição do conector de carga. Então nós já temos alguns serviços que já constam do nosso cadastro de serviço. Se você vir aqui, ó, tipo de serviço, você deve estar incluindo. Eu vou incluir um rapidinho agora. Troca conector de alimentação. R$50. Vamos botar menor aqui, vamos botar 60 para o varejo. Esse serviço leva mais ou menos 30 minutos, tá? Então vem aqui, lancei e vou salvar ele. Então eu passei a ter aqui, ó, troca de alimentação, troca do conector de alimentação. Porém, o que acontece? Se eu voltar aqui na ordem de serviço, ele não vai estar aqui. Até tá, legal, até tá. Geralmente ele não estaria, porque eu precisaria sair da ordem de serviço e voltar de novo. Então, muito provavelmente, o programador já fez alguma atualização aí que ele passou a constar mesmo que eu lance junto com a ordem de serviço ainda em aberto. Então, eu vou colocar aqui, ó, troca do conector de alimentação. Ele já vai trazer o preço lá do cadastro. Como se trata de varejo, ele vai trazer varejo. Se eu tivesse colocado como atacado, tá? Ele iria trazer com valor de atacado, ó. Então, passou para 60 automaticamente. Vou voltar para varejo e o preço vai voltar para R$80. Então, aqui eu digo quantos conectores eu estou trocando, né? Um só. Pronto, eu já dei aqui um valor. Então, esse serviço fica em R$80. Então, eu salvo. E nesse momento, a gente já tem uma informação, tá? Houve uma alteração aqui. Então, vamos entender como funcionaria esse processo. Isso no básico, tá? Num processo mais avançado, que eu vou falar em outro vídeo, seria um pouco diferente. Aqui funcionaria da seguinte forma. Duas pessoas trabalhando numa loja, tá? Esposa e esposo. Então, o esposo sai para poder comprar um material, alguma coisa que está faltando na loja, no comércio. O telefone está tocando lá do outro lado. Se minha voz ficou um pouco ausente, é porque eu fui verificar quem estava ligando. Vou atender daqui a pouco. Então, o esposo saiu. Aí a esposa agora que está assumindo, ela vai verificar que esse Carlos Augusto está em amarelo, mas já tem preço. Então, se está em amarelo e já tem preço, é porque já passou pela análise do técnico. Ó, eu troco aqui as guias, sempre lembrando, as guias é importante estar movimentando nela. Então, eu vim aqui para as informações gerais, tem aqui, ó, trocar conector de carga e o serviço R$80. Então, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou ligar para essa pessoa. Está aqui o telefone dela, ó. Então, vou ligar e vou falar, seu Carlos, aqui é da loja de celular Paceto e tal, e eu queria falar para o senhor quanto fica o serviço aí, o conserto do seu celular. Fica em R$80, tem que ser trocado o conector da alimentação. Queria saber se está autorizado o serviço. Aí o seu Carlos autorizando, então a pessoa vai vir aqui, ó, vai clicar em aprovar. Clicou em aprovar, essa questão aqui de gerar financeiro é uma outra situação, no decorrer do tempo aí, em outros vídeos a gente vai explicar melhor. Então, clicou em aprovar, ele passou a ficar em verde. Então, o que vai acontecer? O técnico voltou agora, acabou de voltar. Aí, ele chegou, foi lá para o laboratório, aí ele vai olhar as ordens de serviço. Aí vai estar constando aqui, ó, como aprovada, porque está em azul. Tá vendo? Aqui nós temos uma codificação de cores aqui. Então está em azul, verde claro, eu sempre confundo essas cores. Então, uma vez que está informando aqui que está aprovado, é a hora dele executar. Então, o que ele vai fazer? Ele iria iniciar o serviço, ele vai procurar lá na guia, tá? Tá dizendo aqui, ó, pasta 5. Então, ele vai iniciar o serviço, vai fazer o reparo do celular, vai botar de volta na pastinha 5. Uma vez que ele fez isso, tá, ele vai informar agora verbalmente, ó, o celular já está pronto, pode ligar lá para a pessoa que o celular está pronto. Aí alguém vai ligar, seu Carlos, ó, seu celular já está pronto, pode vir buscar quando quiser, tá bom? Então, definida essa informação, próximo passo é a retirada do equipamento. Como eu disse, nós temos outras guias aqui, ó, nós temos a ordem de serviço que pode ser modificada por aqui, tá? Então,
nessa tela nós teríamos como fazer uma série de outra mudança, tá? Essa aqui seria do Carlão, por exemplo, ó. Eu poderia vir aqui e mudar para iniciada ou para finalizada, ou para aguardando especialista. Então tem várias informações aqui, mas não vou ensinar isso no momento. Então eu vou simplesmente voltar para a tela de serviço. Então o seu Carlos já foi informado que o celular está pronto, está na hora dele vir buscar o celular. E nesse momento ele está chegando no comércio para pegar o celular. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou aqui nesses botões, eu vou no botão de entrega, finalizar. Vou clicar em entrega. Se eu tiver que colocar número de nota fiscal, nota carioca, alguma informação, eu vou colocar aqui. Se tiver alguma observação, eu vou escrever aqui. Não tendo nenhuma, eu vou para o OK. Olha só que legal. Deixa eu passar uma informação aqui. Observa que aqui nós temos um controle de serial. Então, se você passou para esse cliente uma bateria, tá? E essa bateria é controlada por serial, o sistema ia exigir o serial dessa bateria, de forma que se o cliente voltasse depois e confundiu lá, trocou a bateria e voltasse dizendo que a bateria não está funcionando, e estivesse na garantia, você vai poder constatar, o usuário do sistema vai poder constatar se a bateria foi a que saiu daqui ou não. Por quê? Pelo controle de serial. É uma outra situação que eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Então eu dou OK. E aí eu já imprimo, tá, a finalização dessa ordem de serviço. Tá? E aqui, ó, na ordem de serviço, observa que está aqui, ó, entrega, 15/6/2020. Então aqui já vai com o valor, com todas as informações e inclusive com a data de pagamento. Ó. Tá? Então aqui já está constando, a data de pagamento 15/6/2020. Nesse caso, eu imprimo em 2 vias e ele passa a assinar agora nessa aqui. Ao assinar aqui como que ele está recebendo a entrega, lembrando que essa mensagem você coloca a mensagem que você quiser. Ao colocar aqui que eu estou entregando, ao assinar aqui, o celular já saiu do estabelecimento, você vai ficar com 2 guias. Uma que ele trouxe o celular na aprovação, no momento que ele deixou o celular com vocês, e outra agora retirando. Então, ao sair daqui, observa que a ordem de serviço do Carlos não está mais aqui. Cadê a ordem de serviço do Carlos? Não está mais aqui. Por quê? Porque essa ordem de serviço, tá? Ela já foi entregue. E a ordem de serviço que foi entregue não precisa ficar aqui, mas para você ficar procurando por ela. A ordem de serviço que foi entregue, ela sai dessa listagem, porque você tem que ter atenção com as ordens de serviço que ainda estão pendentes aí. Se você quiser ver a ordem de serviço que foi entregue, basta você vir aqui, ó, nesses status, marcar entregue, tá? E aí você vai ter acesso também na visualização à ordem de serviço que já foi entregue. Vai chegar um momento que você vai ter mais de 500 ordens de serviço, então vai ficar complicado, mas você pode procurar pelo nome, ó, Carlos, do nome que você pesquisou, tá bom? Então, com essa videoaula, ou com esse vídeo, tá, nós já aprendemos a como executar uma ordem de serviço na modalidade básica. Tá? Então, as informações aqui já são suficientes para você iniciar as ordens de serviços que forem aparecendo aí, as necessidades do seu comércio. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a ordem de serviço avançada, onde nós vamos fazer uso do monitor. Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpe se esse vídeo ficou um pouco longo. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.